No dia seguinte à prisão do Roberto Jefferson, o Bolsonaro publicou no Twitter que vai ao Senado pedir o impeachment dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Ele disse que esses ministros extrapolaram os limites constitucionais. Na verdade, ele insinuou que o próprio STF é quem está causando ruptura institucional no Brasil. Como se não fosse ele que ameaça dar golpe a todo momento que as vontades dele não são atendidas, né? Dizem por aí que o próprio Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que é senador, encaminhou esse tweet, compartilhou esse tweet no grupo de WhatsApp do Senado e ficou no vácuo. A gente sabe que toda vez que o STF age para impedir ou para reprimir um ato do Bolsonaro que seja irresponsável ou antidemocrático, ele faz esse discurso, infla os seus apoiadores para pedir o fechamento do STF. A gente sabe que é sempre a mesma história. Mas isso é só para quando o STF age contra ele, né? Porque quando ele precisa do STF, ele ou seus filhos ou seus amigos, ou quando é interessante que o STF tenha um posicionamento X ou Y, aí é melhor deixar tudo como tá, né? Deixando de lado essa posição subjetiva do Bolsonaro em relação ao STF, eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo algumas informações de como foi estruturado o nosso ordenamento jurídico em relação ao STF, quais foram as competências que foram atribuídas a ele, qual é o papel que o STF tem e como que funciona esse processo de impeachment em relação aos ministros do Supremo Tribunal. Uma das críticas que é feita pelo presidente e que é replicada e sentida pelos seus apoiadores e por outras pessoas também é a de que o STF tem poder demais, de que ele interfere demais nas outras instituições e que é isso que gera crise entre elas. A Constituição de 1988, que é a principal lei do país, que é onde estão as regras que organizam a nossa sociedade, foi criada após um regime militar, em que as instituições estavam bastante enfraquecidas e isso dificultava ou às vezes até impedia que o cidadão pudesse fazer valer os direitos que ele entendia ter. A gente estava num regime autoritário, então os sistemas de controle e fiscalização não funcionavam muito bem. Foi justamente por conta disso que a Constituição atribuiu ao STF muitas funções. Na verdade, ela atribuiu a ele a principal e mais importante função, que é a de resguardar a própria Constituição. É o STF quem vai definir qual é a interpretação correta para todos os valores que tem lá na Constituição e quem vai decidir se o que vem depois, se as leis que forem criadas depois, se os atos de governos que forem criados depois estão ou não de acordo com o que a Constituição estabelece. Foi a Constituição que atribuiu ao STF a competência para julgar as autoridades políticas, como deputado, senador, o próprio presidente da República. Esse é o famoso foro privilegiado. Foi a Constituição que deu ao STF a competência para julgar os habeas corpus desses políticos federais. Foi a Constituição que disse que o STF é competente para julgar os conflitos entre a União e os estados, como aconteceu agora na pandemia, em que os estados queriam implementar medidas de isolamento social e o presidente da República queria impedir. Sabem um outro papel que é garantido ao STF e que pode ser visto como ativismo judicial, como muito poder, muita função para o STF? Imaginem que a Constituição garante para vocês o exercício de um determinado direito, mas ela diz que esse direito precisa ser regulamentado por uma lei. E essa lei o Congresso não quer fazer, não tem vontade política, está demorando, tem outros interesses para tratar. E você não tem esse direito regulamentado. Como que funciona? Você vai ficar sem exercer esse direito? Não. Não é o próprio STF que é o guardião da Constituição? Então a ele vai caber tomar medidas para que você possa exercer esse direito, ainda que o Congresso, por exemplo, não edite essa lei. Na maior parte dos países democráticos, esse papel de guardar a Constituição, de preservar o ordenamento jurídico, é atribuído às Supremas Cortes, no nosso caso, o STF. É a ele que cabe decidir se um ato praticado pelo Executivo ou pelo Legislativo é válido de acordo com as regras da Constituição. É um sistema de controle que exerce ali, justamente fiscalização e controle do que a sociedade determinou como sendo as regras principais. Vocês precisam ter em mente que a Constituição resguarda os mínimos direitos individuais que os cidadãos têm que ter. Direitos que não podem ser retirados nem pelo Congresso, que foi eleito pelo próprio povo. É na Constituição também que a gente vai ter resguardadas as regras do jogo democrático.
Isso é o mínimo que a gente precisa ter para manter a estabilidade das instituições e a estabilidade do país. Se esse é o papel do STF, eu deixo a pergunta para vocês. Será que o STF extrapolou o seu papel quando ordenou a prisão do Roberto Jefferson, que estava se utilizando das suas redes sociais, da sua influência política, para manifestar pensamentos antidemocráticos e incitar violência contra as próprias instituições? Agora vamos passar para o assunto do impeachment em si. A gente sabe que existe impeachment de presidente da República, mesmo porque muitos de nós vivenciamos o impeachment tanto do Collor quanto da Dilma. Mas impeachment de ministro do STF nunca aconteceu. Só que existe previsão legal. Primeiro eu preciso explicar para vocês o que é crime de responsabilidade, que é um dos motivos do impeachment. A gente fala em crime, mas na verdade são infrações funcionais, porque não é crime no sentido do direito penal. São infrações da função daquela pessoa que ocupa um cargo político. São condutas que essa pessoa tem que são incompatíveis com esse cargo. Para vocês entenderem bem o que significa crime de responsabilidade, dá para a gente fazer um paralelo aqui com a demissão por justa causa que tem no contrato de trabalho na CLT. Mesmo porque, em última instância, presidente, ministro do STF são servidores públicos. Como servidores públicos, eles têm funções que são atribuídas a eles. E se eles não cumprem essas funções da maneira correta, ou se eles têm condutas ali no cargo que são incompatíveis com o Estado, como se o Estado fosse a empresa que contratou eles, então eles têm que ser demitidos do serviço público. E não porque a gente não quer mais, mas simplesmente porque eles não merecem mais aquele cargo, entenderam? A mesma lei que traz as hipóteses de crime de responsabilidade do presidente, traz também 5 hipóteses em que algumas condutas dos ministros do STF vão ser consideradas crimes de responsabilidade. Então, sim, é possível o pedido de impeachment de um ministro do STF? É. Quem pode fazer o pedido? A regra é a mesma para o pedido de impeachment do presidente. Qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment contra o ministro do STF. E isso inclui o próprio presidente. Tá, então a gente já sabe que legalmente é possível o pedido de impeachment de um ministro do STF e que esse pedido também poderia ser feito pelo presidente da República. Mas qual é o motivo pelo qual Bolsonaro quer pedir o impeachment do Alexandre de Moraes ou do Luiz Roberto Barroso? Aí é que tá, ele não falou nem a conduta que ele entende que configura crime de responsabilidade e nem em quais das 5 hipóteses ou em qual das 5 hipóteses que eu mencionei que existe na lei essa conduta se enquadraria. Qualquer tentativa nossa de entender qual é o motivo do impeachment é mera especulação. Inclusive, já teve gente que especulou, já tentou adivinhar qual que seria o motivo e ainda nas adivinhações que fizeram, os especialistas disseram que nem nessas adivinhações existe algum crime de responsabilidade. E para fechar o raciocínio em relação ao processo de impeachment, a gente precisa dizer quem é o órgão competente para processar e julgar esse pedido que o Bolsonaro vai apresentar. Como ele próprio disse, ele vai apresentar ao Senado. Diferentemente do processo de impeachment do presidente da República, no caso de ministro do STF, não tem participação da Câmara nesse processo. Quem vai aceitar o pedido ou não é o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e depois, se ele aceitar, para condenar, para dizer que houve crime de responsabilidade, são necessários os votos de 2/3 dos senadores. Isso dá 54 votos. Esse é um quórum qualificado muito mais difícil de ser atingido. Então a gente viu que é possível o pedido de impeachment de ministro do STF, que o Bolsonaro poderia realmente apresentar esse pedido, que é o Senado quem vai processar e julgar, mas em toda essa situação que eu narrei para vocês, o que a gente não identificou são os motivos. De fato, o que é que esses 2 ministros, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, fizeram que o presidente entende que são crimes de responsabilidade passíveis de impeachment. E aí eu deixo a pergunta mais uma vez para vocês. Vocês acham que esse pedido de impeachment que o Bolsonaro quer apresentar ao Senado é sério, tem fundamento, ou é mais uma das confusões que ele cria para estabelecer o caos no país e desestabilizar ainda mais as nossas instituições? O que vocês acham?